Shalom Adonai a todos os inscritos e novos inscritos do canal Josué Rasgando o Verbo. Pois bem, nós sabemos que o nosso adversário é estrategista. Ele sabe que está em um campo de batalha, ele sabe que perderá, porém, não desiste nunca. E como todo estrategista em uma batalha, ele elabora estágios para obter um melhor resultado. E neste dia, Deus nos revela 3 estágios de estratégias satânicas e demoníacas para destruir o povo de Deus, para arruinar a igreja, mas Deus ainda tem os seus atalaias. Deus ainda nos revela tudo. Deus não nos deixa sermos pegos de surpresa. E neste dia, Deus estará te revelando uma estratégia. E talvez você até esteja sendo vítima de alguma etapa dessa estratégia. De algum desses estágios que Deus estará falando que Ele está atuando muito, principalmente por conta desta pandemia. Antes de entrar na mensagem, eu gostaria de te pedir, compartilhe essa mensagem, esteja também dando um joinha enquanto eu estou falando com você. E se você quiser conversar comigo, você pode fazer isso lá no Insta, através do direct. @Josué Rasgando o Verbo, ok? E se você também tem sido abençoado por este ministério, você pode fazer uma semeadura nesse ministério. Aqui no topo dos comentários está descrito a maneira que você pode semear neste ministério. E falando em semear neste ministério, eu quero mandar um abração, agradecer a nossa irmã Rafaela, lá do Pernambuco. Quero agradecer a irmã Maria Ribeiro, lá de Botucatu. Quero agradecer o nosso irmão Maicon, da Agroindustrial, lá do Rio Grande do Sul. E também quero agradecer e mandar um abraço para o meu amigo Wagner, lá de Boston, que está entrando agora num inverno rigoroso, né? Estava falando com ele hoje, as temperaturas lá chegam a 10, 15 graus negativos. E o servo de Deus tem também abençoado esta obra de uma maneira maravilhosa. E em nome de Jesus eu abençoo a todos que têm semeado, abençoo também a você que não tem semeado, que não quer semear, que não pode semear. Você está abençoado da mesma forma, porque nós estamos aqui para abençoar. E você está sendo abençoado nessa hora, em nome de Jesus, principalmente com esta palavra que estaremos trazendo para você nessa hora. Pois bem, meus amados, nós estamos vivendo momentos que nunca se viveu na face dessa terra. Nunca se ouviu falar de um lockdown, de um toque de recolher tão acirrado, tão rigoroso como o que a terra viveu e está vivendo em muitos lugares nesses tempos. E essa questão de estar trancado, de estar isolado, de estar solitário, é um campo fértil e propício para a atuação de demônios. Você sabia que todas as vezes que uma pessoa se isola, se desconecta do mundo, não quer falar com ninguém e se tranca, ela está sendo uma presa fácil e vulnerável para o ataque de demônios? É óbvio que todos nós precisamos de um momento de recolhimento, de um momento a sós com Deus, mas não podemos fazer disso uma prática constante da nossa vida, pois isso pode nos deixar vulnerável aos ataques malignos. E nós temos visto até mesmo pelas estatísticas, né? Por incrível que pareça, né? Temos mais pessoas que foram atingidos por quadros de angústia, tristeza, depressão, suicídio, do que prejudicados pelo próprio Covid. Por incrível que pareça, o que tem de pessoas que entrou em quadros profundos de depressão, pessoas que se suicidaram, não está escrito. Eles não passam a estatística de, por conta deste recolhimento, por conta desse lockdown, quantas pessoas se suicidaram. Muitas pessoas. E neste dia, eu quero passar para vocês a estratégia que o diabo usa para destruir vidas e levá-las até mesmo ao suicídio. Preste bem atenção. Como nós sabemos,
A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Paulo diz isso na carta aos Efésios, a partir do versículo 10 do capítulo 6. Ele diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, ou seja, contra seres humanos. A nossa luta real, verdadeira, ele descreve ali que é contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade que estão nos lugares celestiais. E ele diz que só podemos vencer essa luta se utilizando de armas e indumentárias espirituais concedidas por Deus. É por conta disso que muitas pessoas acabaram sucumbindo nesta batalha do lockdown, do recolhimento, do distanciamento social. E eu gostaria de estar trazendo aqui 3 estágios de atuação dos demônios para destruir vidas. O diabo, ele não entra, demônios, né? Porque o diabo não incorpora ninguém, saiba disso, tá? O diabo não entra no corpo de ninguém. O que entra são demônios. E os demônios, eles não entram aleatoriamente do dia para a noite. Eles não chegam e vai caindo para dentro. Existe toda uma estratégia para ele acessar uma vida, para ele acessar um corpo humano. E ele costuma utilizar-se de 3 estágios ou 3 etapas. Então nós vamos falar sobre os 3 estágios de ataques demoníacos. O primeiro estágio é a opressão. Esse estágio, qualquer crente, mesmo estando fiel a Deus, pode sofrer. O segundo estágio é a depressão. E este também, qualquer crente, mesmo servindo a Deus e fiel, pode sofrer. E o terceiro e último estágio é a possessão. A pessoa que sofre, ele já não está mais conectada com Deus, não está em comunhão com Deus, tá ok? Então, antes de entrar nesses 3 estágios, eu já quero frisar aqui que eu não sou radical, não sou quadrado, nem retrógrado. Eu bem reconheço que existem quadros de opressão e de depressão que não envolvem um contexto espiritual. Marque bem isso, tá? Não estou dizendo que toda opressão e toda depressão são demônios, mas eu quero deixar bem claro que estas são as etapas que demônios usam para acessar um corpo humano. A pessoa pode entrar num quadro de opressão estritamente explicado, quando está vivendo sob uma grande pressão dentro de uma empresa, na escola, na faculdade, da família, da sociedade. A pessoa também pode entrar em um quadro de depressão independente de ataques demoníacos pela perda de um ente querido, a perda de um emprego, uma separação conjugal, uma crise financeira. Tudo isso também pode lançar uma pessoa em um quadro de depressão. Então a gente vai distinguir aqui que nós sabemos que existem quadros de opressão e depressão que não são demônios, eles são explicáveis. Esses quadros que são explicáveis, que têm uma origem, que têm um porquê palpável e tangível, esses casos nós podemos utilizar-se até dos profissionais que Deus deixou aí, como psicólogos, psicanalistas e psiquiatra. Mas agora existe uma atuação demoníaca dentro desses estágios que o psicólogo, psicanalista e psiquiatra não poderão fazer nada, que são ataques nessa esfera de ordem demoníaca, de ordem espiritual. O psicólogo não vai ter o que fazer. Aí, então, entra as armas espirituais. E nessas primeiras 2 ações, que é a opressão e que é a depressão, até Jesus passou por isso. Até Jesus sofreu esses 2 tipos de ataque. Eu vou ler aqui para vocês aqui uma passagem que Jesus se encontra dentro desse quadro de opressão e depressão demoníaca. Está em Lucas capítulo 22, versículos 39 ao 46. Eu vou ler para vocês. Aqui Jesus está vivendo um quadro de opressão e depressão demoníaca. Verso 39. E saindo,
foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E, posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até ao chão. E, levantando-se da oração, veio para os seus discípulos, e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Primeiro aspecto que eu quero deixar claro aqui é que sempre o adversário, através dos demônios, vão agir, atuar através da opressão, da depressão, ou quando eu estou prestes a realizar algo para Deus de maneira significativa, que vai trazer prejuízo para o inferno, ou então posteriormente a uma ação que eu fiz para Deus que contribuiu de maneira grandiosa para o reino de Deus. Então, ou antes ou depois de uma grande ação de Deus na terra, através da minha vida, através da sua vida, estamos sujeitos a esse tipo de ataque, de opressão, de depressão. Você já ouviu aquela palavra retaliação? Quando a pessoa vai, faz, realiza uma grande obra para Deus e depois ele sofre retaliações, e essas retaliações geralmente ela vem através de opressão e depressão. E aqui então Jesus estava prestes a realizar a grande obra redentora de toda a humanidade. E ele vai com seus discípulos para orar na noite que antecedeu a sua prisão. E ali então ele clamando em agonia, a Bíblia diz, ele estava agoniado. Ele estava agoniado, porque todo aquele local ali foi oprimido por demônios, porque todos os demônios se concentraram naquele lugar. Nós temos que lançá-lo num quadro de opressão, de depressão, para que ele rejeite o sacrifício expiatório. Você está entendendo? E para vocês entenderem o quanto estava infestado de demônios, aquele território ali onde Jesus estava orando, que nem os discípulos conseguiram orar. Veio um sono, veio uma tristeza, um desânimo, que a Bíblia diz, que eles estavam dormindo porque estavam muito tristes. Aquela tristeza, sabe, profunda, tristeza na alma, no coração, que muitas vezes não tem um porquê, não tem uma origem, não tem uma raiz. E Jesus ali, ele orando, ele demonstra esse quadro de opressão, porque ele estava ali como homem, viu? Guarda isso, tá? Jesus, ele foi para a cruz como homem, sentindo dor, pânico, tristeza, medo, angústia e tudo que uma pessoa humana sente, Jesus estava sentindo naquela noite. E aqui diz que ele pede para o Pai: Pai, não tem outra forma de executar a redenção da humanidade, Pai? Não dá para passar de mim esse cálice? Ou seja, a opressão estava tão grande que ele estava falando: Pai, não tem outra forma, não tem outro jeito. Você está entendendo? Quantas vezes não temos a vontade de desistir, de parar, de recuar, de não prosseguir? Principalmente quando está voltado, focado com as coisas de Deus. Posto isso, nós vamos ver no verso 44 que diz que ele estava em agonia e orava ainda mais intensamente. Ele estava agonizando, ele estava angustiado. Tanto é que Deus enviou anjos para o confortar nesse momento. E após esse período de angústia intensa, a opressão foi tamanha, o quadro de depressão foi tão profundo que ele chegou a transpirar gotas de sangue. As suas glândulas sudoríparas foram comprimidas por tamanha opressão que ele transpirava gotas de sangue. E após esse período de oração, quando ele chega ali, encontra todos dormindo, porque não suportaram a opressão e a depressão que estava sobre aquele lugar.
E aí então nós já vamos começar a aprender com Jesus. Nesse momento nós temos que usar as armas espirituais. O que Jesus fez? Ele foi orar, ele foi buscar a presença de Deus. Eu quero te dizer uma coisa, quando vier a opressão, a depressão, vá orar, vá buscar a presença de Deus. Não consigo orar, vá pelo menos na casa de Deus, ouvir a palavra de Deus, se alimentar da palavra de Deus, esteja acompanhado de outras pessoas. Jesus não foi só, ele chamou seus 12 discípulos, vão orar comigo, eu preciso da oração de vocês. Tanto é que quando ele deixa os discípulos ali e se retira a um tiro de pedra, ele diz assim: ore comigo, me ajude em oração. Nós temos que pedir ajuda sim. Não é feio você pedir para um irmão, para uma irmã, orar por você. Você falar: eu estou sentindo angústia, eu estou sentindo tristeza, eu estou sentindo uma opressão, perdi o ânimo de ir para a igreja, perdi o ânimo de buscar a presença de Deus. Não é feio você pedir oração. Não é feio você falar: ore comigo, irmão, ore comigo, irmã. Não é feio. Olha, ainda ontem, uma irmã lá do Nordeste, ela conversou comigo e disse: olha, pastor, eu estou angustiada, eu estou entristecida, e eu estou muito amargurada que eu nem vou para a igreja hoje. Eu não vou para a igreja. Eu vou para a igreja desse jeito, sentindo essa angústia, sentindo essa tristeza, esse desânimo. Eu não vou perder meu tempo lá, eu vou perder meu tempo ir na igreja sem vontade, ir na igreja com esse desânimo. E aí eu disse para a irmã: não, irmã, você está errada. Ela falou assim: eu vou até ficar uns dias em casa, quem sabe eu passando uns dias em casa, eu recobro os ânimos novamente. Falei: não, irmã, é agora que você tem que ir para a igreja, é nessa situação. Porque tem pessoa que fala assim: não, eu não vou para a igreja porque eu estou triste, não vou para a igreja porque eu estou angustiado, não vou para a igreja porque eu estou abatido. É aí que você tem que ir, irmão. É esse o momento preciso. Existe melhor lugar para alguém que está angustiado, amargurado, entristecido do que a igreja, do que a casa de Deus? Não existe. Então entenda uma coisa: a igreja é para ir no dia da tristeza mesmo, no dia da angústia. E eu até falei para ela, falei assim: olha, irmã, eu vou à igreja quando eu estou justamente dessa forma. Por quê? Porque quando eu estou bem, quando eu estou alegre, quando eu estou cheio da presença de Deus, cheio do poder de Deus, aí eu não vou para a igreja. Aí eu vou visitar as pessoas, eu vou evangelizar, eu vou orar pelos enfermos, eu vou visitar os problemáticos, eu vou visitar os drogados, porque daí eu estou pronto para isso. Então, é isso que você tem que entender também. Se você ficar na tua casa, se você se trancar nesse quarto, a situação, a tendência é piorar, é aumentar essa tristeza, essa amargura, ao ponto de chegar um momento que você não vai ter o mínimo de força para sair da tua casa e ir para a igreja, ok? Posto isso, nós vamos passar uma estratégia de Deus para vocês suportarem esses ataques satânicos, tá ok? Porém, antes de passar essa estratégia aqui, eu quero explicar a terceira e última etapa ou estágio dos ataques demoníacos, que eu disse que é a possessão. Então, primeiro, o adversário vem e lança a opressão. A opressão causa um certo desânimo. A opressão causa uma certa retração. A opressão causa uma certa tristeza, desestímulo. Eu sinto isso com a opressão. Certo? Aí eu me rendo a essa situação, a esse quadro, aí ele vem de uma maneira mais intensa, que é já na área da depressão, porque a depressão já me lança dentro de um quarto, eu não quero sair desse quarto, eu não quero conversar com ninguém, eu não quero ouvir ninguém, não quero fazer nada, eu nem quero ver a luz do sol, vou trancar a porta, a janela, puxar a cortina e ficar aqui, não quero que ninguém me incomode, vou desligar o telefone, não atendo ninguém. Aí já entrou no segundo estágio, o quadro de depressão. E após o quadro de depressão instalado, o adversário ele tem um acesso muito mais direto para falar com você, para falar na tua alma. E aí começa as palavras de ordem: dá cabo da sua vida, se suicida, você nasceu para sofrer. Deus não está nem aí com você. Você não vai conseguir sair dessa luta. Você não vai conseguir vencer essa barreira. Teu filho vai morrer nas drogas. Teu esposo vai acabar no alcoolismo. Você não vai ser feliz na área sentimental. A tua casa sempre será essa desgraça. Você sempre será um derrotado, um decepcionado. Você nunca vai ser ninguém na vida. Porque eu estou totalmente vulnerável. E aí então, nesse quadro de depressão, o adversário bombardeia a minha mente, como está bombardeando a mente de muitos nessa quarentena. E aí então, após todo esse domínio, ele dá a palavra de ordem final: hoje é o dia. Pega toda essa caixa de comprimido que está aí, tarja preta, toma esses 50 comprimidos de uma vez só. Olha, saia desse quarto, vá até a linha do trem, se joga na frente de um trem. Vá até a rodovia, se lance na frente de uma carreta.
É a ordem que ele dá, porque eu já estou totalmente vulnerável. Você está entendendo? E também, quando não age dessa forma, ele leva à loucura. A pessoa fica louco, a pessoa sai destruindo as coisas, derrubando tudo, destruindo tudo, agredindo as pessoas, que é a possessão demoníaca, que é o último estágio que ele já pretende. Daí, então, levar a pessoa à própria morte física e, consequentemente, uma pessoa que morre numa situação dessa está condenada ao inferno. Amém? Mas agora nós vamos estar aqui mostrando para vocês que tem como vencer essa situação. Olha o que Paulo diz aqui na segunda carta da igreja aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5. Preste atenção. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Note bem, meus irmãos, guarde uma coisa, aqui é o campo principal de batalha de Satanás. É aqui o campo principal de batalha de Satanás. Por que é aqui o campo principal de batalha de Satanás? Porque aqui está sediado a alma. A alma está aqui. A alma, aquilo que se comunica com o invisível, com o intangível, com o impalpável, com as coisas espirituais, está sediada no cérebro, aqui na mente, na psique. Tanto é que no Novo Testamento, quando se trata de alma, quando está falando de alma, se você for no original grego, a palavra que está lá é psique. Quando você vê lá escrito alma, traduzido para o português como alma, tá? No original é psique. Está ligado o quê? Aqui à mente, ao cérebro, aos neurônios, aonde os psiquiatras, psicanalistas e psicólogos trabalham e tratam. Tá ok? Mas eles trabalham e tratam do que é físico, do que é palpável, do que é tangível, do que se detecta de anomalia aqui. Mas existem as questões que não são detectáveis por nenhum aparelho da medicina, da psicologia, psicanálise e psiquiatria. E é aí então que entram as armas espirituais, porque é aqui que ele vem lutar. E quando ele acessa este campo de batalha, começando nesses estágios, primeiro com a opressão, depois com a depressão e por último com a possessão, aí então ele cria verdadeiras fortalezas aqui dentro da mente. Olha só o que ele diz. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Estratégia de guerra. Quando estamos num campo de batalha, é edificado fortalezas como uma barra, como uma base de impedimento para o exército inimigo. Então, quando Satanás domina aqui, a primeira coisa que ele faz é construir uma fortaleza. E qual é o papel fundamental dessa fortaleza que é edificada aqui? Pode chegar o profeta que for, pode chegar o conselheiro que for, pode chegar a pessoa que for trazendo palavras positivas, palavras de incentivo. Não, você vai conseguir, você vai sair dessa, você vai vencer, você não sei o que lá. Bate e volta, bate e volta. Por quê? Porque já foi edificada uma fortaleza. E Satanás edifica a fortaleza, impedindo todas as palavras positivas e diz o quê? Você vai morrer, você vai ser destruído, você não é ninguém, você é um miserável, você é um desgraçado, você é uma desgraçada, você é a vergonha da tua casa, você é a vergonha da família, você nunca vai ser ninguém na vida. Deus não está nem aí com você. E não tem quem convença o contrário. Por quê? Porque foi edificado uma fortaleza na psique, na alma. Ela está cercada por essa fortaleza e nada que for humano consegue penetrar essa fortaleza. E aí então, Paulo diz no verso número 5, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Então Paulo diz assim, olha, para destruir essa fortaleza que Satanás edifica aqui utilizando esses três estágios, opressão, depressão e possessão, para destruir essa fortaleza, somente armas espirituais. Porque essas armas espirituais, ela destrói os conselhos de Satanás que são assoprados aqui. E ela leva a minha mente
cativa a obediência de Cristo. Ou seja, é como se fosse uma operação especial. As armas espirituais penetram essa fortaleza que foi edificada aqui, acessa o campo de batalha, resgata a minha mente, resgata o meu pensamento e leva isto cativo à obediência de Cristo. Ou seja, aí então eu passo a entender que não sou um derrotado. Aí então eu passo a entender que vou vencer essa luta, que vou vencer esse obstáculo, que vou vencer este entrave contra Satanás. Só quando a minha mente for capturada pelas armas espirituais de Deus e colocada novamente nas mãos de Deus. Porque enquanto isso não ocorre, a minha mente, a minha alma está cativa atrás dessa fortaleza que foi edificada aqui. É isso que Paulo está dizendo aqui. E o que pode destruir essa fortaleza? As armas espirituais da nossa milícia. Só ela pode destruir. É por isso que eu digo que aqui, nesse estágio, não tem psicólogo, não tem psicanalista, não tem psiquiatra que acesse. Porque eles não têm armas que transponham esses obstáculos, essas fortalezas, que destruam esses obstáculos, essas fortalezas. Eu e você temos essas armas, que é a oração, que é a palavra, que foi o que Jesus utilizou nesse momento. E em nome de Jesus Cristo, se você está como essa irmã que eu conversei com ela ontem, parado, não vou para a igreja porque não tenho ânimo, não tenho alegria, não tenho pique, não tenho força, mude isso hoje. Vá do jeito que você está, triste, angustiado, abatido, amargurado. Vá do jeito que você está. Deus está falando, levanta dessa cama agora e vá do jeito que você está. Sabe por quê? Eu falei isso com uma irmã à tarde. Quando foi à noite, eu voltando do culto, a irmã já estava toda feliz. Pastor, olha, eu fiz aquilo que o senhor falou, eu levantei, tomei banho, me arrumei, porque eu já tinha até falado que não ia para a igreja, para o pastor. Eu levantei, me arrumei, tomei um banho, fui para a igreja, participei do culto. Olha, já estou outra pessoa, já estou mudada, já estou transformada, já estou alegre novamente. Você está entendendo? E se não tem essa estratégia de Deus, talvez ela entraria hoje no segundo dia, amanhã no terceiro, depois no quarto, e depois dessa opressão entraria num quadro de depressão, e depois dessa depressão poderia acessar-se até um quadro de possessão demoníaca. Você está entendendo? Então, em nome de Jesus Cristo, eu estou usando as armas espirituais e estou destruindo toda a fortaleza que Satanás edificou na tua mente, dizendo que você não é ninguém, que você é derrotado, que você não vai vencer, que você não vai sair desse quadro. Em nome de Jesus, estou repreendendo essa ação de opressão, eu estou repreendendo esta ação de depressão sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. E aí você diz, pastor, e o que eu devo fazer? Você deve fazer o mesmo que Deus diz para Josué. Josué capítulo 1, versículo 8. Deus diz assim, Josué, segredo para a tua vitória, não se aparte da tua boca este livro. Antes, medite nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito, e então prudentemente te conduzirás. Amém? E também, para concluir, eu vou deixar esta palavra estratégica para você que está sofrendo opressão, depressão. Em nome de Jesus Cristo, guarde o Salmo de número 1. O Salmo de número 1, a palavra de Deus diz assim, bem-aventurado o homem que não anda segundo conselho de ímpios, não se detém no caminho de pecadores, não se assenta na roda de escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, cujas folhas não caem, e na estação própria produz os seus frutos, e tudo quanto ele faz, ele prospera. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo de Deus. Amém? Então, em nome de Jesus Cristo, ocupe a tua mente com essas armas. Armas para destruir essa fortaleza. Oração,
e palavra. Palavra e oração. E essa palavra que eu estou ministrando agora sobre a tua vida, em nome de Jesus, ela já está destruindo essa fortaleza. Você vai se levantar desse quadro, você vai sair dessa situação e em nome de Jesus vai retomar a tua caminhada espiritual, vai retomar a tua vida com Deus e em nome de Jesus você é alguém importante sim. Se você não fosse importante, Satanás não estaria gastando tantos demônios para te jogar nesse quadro de opressão. Satanás não estaria investindo tanto para te jogar nesse quarto escuro. Ele está investindo porque ele sabe que você é importante, que você é valioso, que você é importante, que você é valiosa. Em nome de Jesus, nessa sexta-feira, eu desfaço todas as fortalezas que Satanás edificou na tua mente, no teu coração, na tua alma. E em nome de Jesus, eu profetizo a tua vitória. Amém. E amém. E amém.